Há muito tempo, nós, seres humanos, a gente olha para trás tentando entender um pouco sobre quem nós éramos, buscando nessa nossa própria história algum resquício que nos dê o que vamos ser. E a cada descoberta nova que a gente tem sobre quem nós éramos, é uma surpresa diferente. Os seres humanos, eles com certeza têm muita história para contar, mas se compararmos, por exemplo, com a história da vida no geral, somos recém-nascidos. A vida, a gente estima que nasceu no planeta Terra logo após ela ter nascido, faz alguns bilhões de anos atrás. Enquanto nós, seres humanos, temos pouco mais de alguns milhares de anos. Mas, de todas as espécies que viveram nesse planeta, apenas uma conseguiu se desenvolver ao ponto de chegar a um nível tão absurdo que é hoje. E agora a gente vai ver o porquê disso. Para ficar melhor, para a compreensão, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, ou no caso, um pocão. No passado, éramos animais comuns, como qualquer outro. A gente caçava para sobreviver e fugíamos dos animais perigosos que podiam ser uma ameaça pra gente. E à noite, como estava tudo escuro, a gente procurava abrigo e dormia. Para assim a gente pudesse acordar no outro dia e recomeçar o nosso ciclo. Até que uma coisa especial aconteceu: o nascimento do fogo. O fogo, ele mudou completamente como o ser humano vivia naquela época. Agora, a gente podia espantar os animais perigosos, cozinhar as comidas que a gente conseguia, e à noite não era mais uma escuridão total. Agora a gente podia sentar ao redor da nossa fogueira, apreciar o calor e contar histórias. Isso revolucionou todo o modo como a cultura e a história humana funcionava. O ser humano, ele viu naquela pequena chama a oportunidade de mudar completamente como ele vivia a sua vida. E é aí que está o nosso primeiro ponto, que eu queria chegar, a oportunidade. Guarda isso que vai ser importante lá mais pro final. Algum tempo depois, o ser humano começou a migrar para outro sistema de organização, porque a caça já não era tão viável assim, sendo que a gente competia com outros animais. Mesmo tendo ferramentas que nos auxiliassem nesse processo, a caça ainda demandava trabalho demais do ser humano. Então, por quê caçar se a gente pode desenvolver o nosso próprio alimento? Então o ser humano começou a desenvolver métodos e formas de domesticar as sementes para poder plantar e cultivar o seu próprio alimento. A gente aprendeu a domesticar os animais que nos ajudavam nesse processo. E além de tudo, agora a gente conseguia manipular o nosso próprio alimento e expandir ainda mais a nossa população. Mas sempre apareciam problemas, e esses problemas tinham que ser resolvidos de alguma forma. Encontramos na caça um problema que era o trabalho muito excessivo que a gente demandava para fazer aquela atividade. Então, migramos para a colheita. Encontramos na colheita uma dificuldade, que era muito esforço demandado para fazer aquela atividade também. Então, desse problema surgiu mais uma solução: a domesticação dos animais. Por mais que isso tenha acarretado alguns problemas depois, mas isso é história para outro vídeo. Mas agora a gente já chegou no objetivo que eu queria chegar. O nosso segundo ponto, os problemas. Para conseguir domesticar os animais, domesticar o fogo, criar ferramentas, o ser humano, ele teve que ter uma ideia, e dessa ideia ele foi juntando mais ideias, das quais elas foram sendo testadas, e só ficava aquela que funcionava e resolvia parcialmente ou completamente nosso problema. Disso, algumas formas funcionavam, outras não. Então fomos pegando essas formas e adicionando a outras formas, mesclando uma com a outra e criando novos jeitos de fazer as coisas, o que nos propiciou a novas soluções. E aí, nosso terceiro ponto vem: a criatividade. Esses três pontos são os pilares principais do que é o empreendedorismo. O empreendedorismo é história, faz parte de quem nós somos. A gente enxerga um problema e naquele problema a gente enxerga uma oportunidade de criar uma solução que consiga resolver aquele problema, resolver aquela dor. E a gente tenta fazer isso de uma maneira nova, adicionando coisas, mesclando ideias. A gente usa esses três pontos, enxerga o problema, vê nesse problema a oportunidade de criar uma solução criativa. E assim estamos empreendendo. É legal, né? Existem muitos e muitos e muitos exemplos de pessoas que conseguiram mudar completamente a história da nossa sociedade, implementando ideias, analisando problemas, vendo oportunidades e criando soluções criativas. E essas pessoas com certeza tiveram que enfrentar alguns problemas, é claro. A gente vai uma hora ou outra enfrentar um desafio muito grande, porque para resolver um problema exige determinação forte, mas uma determinação ainda mais forte é exigida para você provar que a sua solução é realmente útil para as pessoas. Mas não é porque você vai enfrentar esse grande empecilho que você tem que parar. Você tem que continuar, tem que ser perseverante, porque é quase obrigatório ser perseverante
para conseguir implementar uma ideia. Empreender é isso. Empreender é quase que todas essas pessoas tiveram que arriscar, dar um tiro no escuro. A gente não pode saber se alguma coisa vai dar certo ou não vai dar certo se a gente não tenta. Então, é como diz o ditado: quem não arrisca não petisca. Toda a nossa história, ela poderia ser diferente se essas pessoas simplesmente, na primeira dificuldade que aparecesse, parassem. Se elas pensassem: é tão difícil que eu não consigo ultrapassar esse ponto. Mas daí que a gente tem que ter a capacidade necessária para ser resiliente o suficiente para aguentar o quanto a vida bate na gente e seguir. Mas também é importante saber que, talvez muito mais importante do que a solução que você tem para um problema, é a forma como você chega até essa solução. A construção dessa solução que vai resolver um problema. Às vezes, nesse processo você pode encontrar alguma coisa que vai ser aquela pequena coisa que vai gerar todo um negócio. Mas é importante demais que você lembre e nunca se esqueça de que você é o único protagonista da sua vida. E se você é o protagonista, você tem que agir como tal. Você faz a sua vida acontecer. Muito obrigado por assistir até aqui. Nesse tempo que você gastou assistindo esse vídeo para se desenvolver, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui usando esse tempo para uma coisa que vai realmente fazer alguma diferença na sua vida. O mundo precisa cada vez mais de pessoas como você. E não se esquece, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vejo vocês semana que vem e esse foi mais um vídeo aqui na Yang.